Boa noite, minhas irmãs, boa noite, meus irmãos. Vamos nos preparar para mais uma reunião de estudos doutrinários do Centro Espírita Isaac Lima. Sejam todos muito bem-vindos. Que a paz de Jesus esteja presente em nossos corações. Realmente Jesus, grupo que atua. Teu olhar eu pude ver um mar azul no respirar da imensidão. Eu pude ver teu coração, sentimento, um exemplo a seguir, esperança de reencontrar aqui. Tua verdade, eu preciso ser feliz, basta querer encontrar você. E ver em mim as tuas mãos e alimentar o meu irmão com tua fé, com tua luz. Quero viver realmente, Jesus, sentimento, um exemplo a seguir, esperança de reencontrar aqui. Tua verdade, eu preciso ser feliz, basta querer encontrar Jesus, sentimento, um exemplo a seguir, Jesus, esperança de reencontrar aqui. Jesus, tua verdade, eu preciso ser feliz, basta querer encontrar você. Boa noite, meus irmãos. A página de hoje é do livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier, por Emmanuel. A lição é 180. Crê e segue. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Jesus anotou João, capítulo 17, versículo 18. Se abraçaste, meu amigo, a tarefa espiritista cristã em nome da fé sublimada, sedento de vida superior, recorda que o Mestre te enviou o coração renovado ao vasto campo do mundo para servi-lo. Não só ensinarás o bom caminho, agirás de acordo
com os princípios elevados que apregoas. Ditarás diretrizes nobres para os outros, contudo, marcharás dentro delas por tua vez. Proclamarás a necessidade de bom ânimo, mas seguindo estrada fora, semeando alegrias e bênçãos, ainda mesmo quando incompreendido de todos. Não te contentarás em distribuir moedas e benefícios imediatos. Darás sempre algo de ti mesmo ao que necessita. Não somente perdoarás, compreenderás o ofensor, auxiliando-o a reerguer-se. Não criticarás, encontrarás recursos inesperados de ser útil. Não deblaterarás, valer-te-ás do tempo para materializar os bons pensamentos que te dirigem. Não disputarás inutilmente, encontrarás o caminho do serviço aos semelhantes em qualquer parte. Não viverás simplesmente no combate palavroso contra o mal. Reterás o bem, semeando com todos. Não condenarás, descobrirás a luz do amor para fazer-a brilhar em teu coração, até o sacrifício. Ora e vigia, ama e espera, serve e renuncia. Se não te dispões a aproveitar a lição do Mestre Divino, afeiçoando a própria vida a seus ensinamentos, a tua fé terá sido vã. Muita paz a todos, meus irmãos. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva nessa noite. Vamos aqui, Senhor, agradecer primeiramente a Deus pelo dia que tivemos, pelo amparo recebido de Jesus, dos nossos amigos benfeitores espirituais que estão sempre a nos proteger e nos amparar. Senhor, pedimos que os bons espíritos possam nos intuir ao esclarecimento do estudo dessa noite, no qual fazemos todas as sextas-feiras, que é uma reunião de estudo à distância. Rogamos, Pai, que possam estar conosco. Abençoe a todos aqui presentes, encarnados e desencarnados. Que possamos assim, Senhor, com a nossa gratidão, compreender, refletir sobre as lições que nos vai ser colocada durante esse estudo de sexta-feira. Pai, que a tua luz se faça presente em todos os lugares nos quais necessitam de ti, daqueles que estão precisando da tua presença, do teu amor e do teu amparo. Rogamos também, Pai, que estenda a todos nós, aqui presente, virtual, mas juntos, unidos num só pensamento e coração, para aprendermos, estudarmos um pouco mais da sua doutrina de amor. Obrigado, Senhor, por estar sempre conosco, por estar sempre nos protegendo. Agradecemos aos nossos anjos da guarda pela proteção que temos e a Deus por permitir que possamos sempre estar amparados. Pela espiritualidade amiga benfeitora da Casa de Isaac Lima, do nosso mentor espiritual Isaac Lima, no qual permite que essa reunião e todas as atividades da casa aconteça. E também pedimos, Senhor, que
nós também possamos estar amparados e protegidos por todos os amigos benfeitores espirituais. Jesus, permaneça conosco. Maria, derrame sobre nós a sua luz bendita de amor. E que nós possamos assim, Senhor, agradecidos, encerrar a nossa prece. Que assim seja, graças a Deus, graças a Ti, Jesus. Boa noite a todos, meus irmãos. É um prazer e uma alegria estarmos novamente aqui nesse espaço de estudo e reflexões da nossa amada Casa de Isaac Lima, para nós, na noite de hoje, estudarmos o tema Conhecimento do Princípio das Coisas, que está no capítulo 2 do Livro dos Espíritos, dos elementos gerais do universo. Então nós vamos fazer hoje um estudo mais didático. Vamos comentar pergunta a pergunta, né? Vamos ler a resposta dos espíritos e vamos traçar comentários a respeito dessas respostas. Então, para nós iniciarmos, né, a nossa reflexão da noite de hoje, antes mesmo de lermos as perguntas, a gente deixa a seguinte reflexão. Olhando para nós, no nosso atual estágio evolutivo, com os conhecimentos que nós já trazemos, com tudo aquilo que nós já conquistamos, qual é a necessidade e em que o conhecimento do princípio das coisas, ou seja, lá o iniciozinho, quando fomos criados, como Deus criou as coisas, em que isso vai acelerar ou vai nos ajudar nessa nossa jornada evolutiva, nessa jornada de crescimento. Em que isso vai nos ajudar? Será que nós queremos saber por uma mera curiosidade? Né? Ou será que esses conhecimentos são de vitais importância hoje para nós? Então, fica a nossa reflexão inicial para que, aos pouquinhos, com o desenrolar do estudo, né, possamos ir assim refletindo e formando uma ideia. Bom, a questão inicial é a questão número 17 que Kardec formula dizendo assim: é dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Então, é aquilo que eu perguntei no início, né? Coloquei no início. O homem, nós podemos saber, né? Deus permite que nós saibamos como tudo começou? E a resposta dos espíritos: não. Deus não permite que ao homem tudo seja revelado neste mundo. Então, aqui a gente tem um não, mas é um não assim, entre aspas, né? Porque a resposta que os espíritos dizem Deus não permite que ao homem seja tudo revelado neste mundo. Não no mundo, no planeta Terra em si, mas nas condições, né, em que nós e que o nosso mundo se encontram. Porque conhecer o princípio das coisas, né, significaria, ou significa, né, melhor dizendo, ter a noção, saber identificar o momento exato em que algo tem origem, que começa, que se inicia. E nessa resposta, né, nós refletimos na nossa condição humana. Nós, espíritos, temos condições, até psíquicas, de vislumbrar certas situações e condições que ainda não foram expostas a nós. Nós temos o conhecimento que a ciência nos traz.
A ciência faz esse grande, digamos assim, figurativamente, esse grande favor. Traz a nós, né, as descobertas, mostra-nos o funcionamento e em que aquilo ali implica nas nossas vidas. As nossas percepções ainda são limitadas. Nós ainda somos muito, estamos muito materializados. O nosso perispírito, né, embora seja invisível aos olhos comuns, né, daqueles que não têm a possibilidade de ver o mundo espiritual de forma ampla, mas ele ainda é matéria grosseira. E as percepções são muito diminutas ainda. Nós não somos, na escala espírita, nós estamos chegando à metade, né? Nós ainda temos até características de espíritos mais atrasados. E a gente sabe que essas percepções que o perispírito tem, e consequentemente nós, encarnados, temos, elas aumentam à medida que nós nos espiritualizamos e que a nossa alma se eleva em moralidade. Então, meus irmãos, todos nós, encarnados e desencarnados, que estamos sob a atmosfera do nosso planeta Terra, né, trazemos percepções limitadas pelas imperfeições pessoais, morais, e também dadas as condições do nosso planeta, que ainda é um planeta em transição, saindo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Então, não somos espíritos elevadíssimos, com conhecimento e percepção avantajada, né? E nós sabemos que nós avançamos conforme as motivações que nos estimulam. Se Deus não nos permite ver tudo, é porque Ele é bom e caridoso conosco. Vejamos assim, nós mal temos a capacidade de compreender o mundo que nos cerca, embora a ciência já tenha avançado muito, né? Nós não compreendemos ainda, ou temos uma percepção grandiosa do macrocosmo, né, que nos cerca, dos planetas, das distâncias, dos comportamentos que eles possuem. Porque a ciência nossa ainda não chegou lá. Já se avançou muito, mas não se tem esse conhecimento. E também do micro, né, daquilo que é infinitamente pequeno, nós ainda não temos esse conhecimento total. Sem falar do nosso orgulho, do nosso egoísmo, que muitas das vezes dificulta o nosso conhecimento. Às vezes, há descobertas, né, que a ciência faz e que nós duvidamos. Eu conheço pessoas, e até companheiros espíritas, que não acreditam que o homem foi à Lua, por exemplo. Que não acreditam em certas descobertas que a ciência faz. Hoje em dia existe um grande cisma, né, sobre um bom exemplo, né, sobre a vacina, a eficácia. Gente, nós fomos criados e crescemos como? Se não foi nos vacinando contra a varíola, contra o tétano. E foi assim que as doenças foram sendo erradicadas. Mas hoje, por uma questão de cisma, de orgulho pessoal, muitos duvidam. Então, imagina se fosse a nós permitido, assim como se fosse tirar um livro da biblioteca, né, de uma estante de biblioteca, se fosse a nós permitido o conhecimento total das coisas, será que estaríamos prontos? Será que nós acreditaríamos em tudo aquilo que nos fosse apresentado? Eu acho que não. Ou melhor, eu tenho certeza que não. Nós duvidaríamos, ou ficaríamos meio enlouquecidos, maravilhados com aquilo que fosse a nós mostrado, não é? Então vejamos assim, nós podemos e devemos e iremos um dia
conhecer um pouco mais a respeito das coisas que nos cercam, do universo, da criação, como é que se processa. Mas nós precisamos caminhar em conhecimento e em moralidade, né? Para que nós, homens e mulheres, né, possamos penetrar os mistérios universais, é preciso que nós adquiramos, digamos assim, três elementos básicos. O primeiro é ter o conhecimento do princípio das coisas. Como é que a gente pode querer saber algo tão profundo se nós desconhecemos aquilo que é primário? Seria como eu querer, né, conhecer o cálculo diferencial, que é algo que a gente vai aprender lá na universidade, se eu não sei somar. Então, como é que eu posso apreciar de forma correta, né, toda a criação do universo, se eu não sei, ou se eu desconheço, né, o comportamento dos planetas, a composição deles? Então, é necessário, né, que nós nos submetamos a um estudo constante e continuado de esforços, né, para que a gente possa atingir a esse momento, digamos assim, de poder apreciar e conhecer os grandes, vamos dizer assim, os grandes mistérios do universo, que na verdade não são mistérios, fazem parte da nossa natureza. Mas às vezes nós, com a nossa presunção, né, queremos isso de uma vez só. Seria possível então que nós de uma hora para outra tivéssemos todo esse conhecimento básico para poder aí sim escalar o primeiro degrau? Eu usei a palavra certa. Escalar o primeiro degrau para o conhecimento mais profundo das coisas que nos cercam. Um segundo item que é importante para que a gente possa, como eu disse antes, penetrar nos mistérios, né, do universo, os mistérios universais, é ter uma mente destituída de preconceitos. De preconceito, seja ele religioso ou científico. E esse é um entrave gravíssimo que nós carregamos conosco. Porque ele, né, não nos permite que nós nos desvencilhemos das nossas ideias erradas. Não nos permite avançar para novos paradigmas. Porque, de certa forma, nós gostamos do comodismo. Nós chamamos de equilíbrio, mas é comodismo. Tudo aquilo que vai desequilibrar, mas que vai trazer novas perspectivas, normalmente por nós é rejeitado. Nós olhamos de lado, nós duvidamos, ou seja, nós trazemos conosco, né, um bocado desse preconceito. E um terceiro item, né, é a nossa adequação à lei de amor, né? Nós, né, só avançamos intelectualmente com o adequamento nosso, né, íntimo às leis de Deus. E a lei de amor, digamos assim, todas são importantíssimas, mas é a lei principal, né, na qual nós olhamos o nosso próximo como igual, percebemos que nós fazemos parte da natureza, que não podemos destruí-la, que nós precisamos ser co-criadores, como Jesus bem nos ensinou. Precisamos ser co-criadores de Deus, precisamos ser a providência divina junto ao nosso próximo. Então, essas três premissas são básicas, né, para que nós possamos começar a entrar no conhecimento do princípio das coisas. Após essas fases, né, vencidas, passo a passo nós vamos adquirindo novas faculdades que vão nos permitir penetrar nesses mistérios
a gente chama de mistério, né? Estou repetindo, na verdade é só uma força verbal, porque na verdade não são mistérios, fazem parte da natureza. Nós não conhecemos porque ainda não temos a condição de conhecê-las e interpretá-las. Então, meus irmãos, continuando aqui no item, na pergunta seguinte, que é a 18, Kardec pergunta assim: penetrará o homem um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas? Então é um pouco do que a gente já falou, né? Aquela negativa que os espíritos fazem não é absoluta. Nós já até um pouco ajudamos a resposta, né, dessa questão. Mas vamos ler o que os espíritos dizem. O véu se levanta aos seus olhos à medida que ele se depura. Mas, para compreender certas coisas, são-lhe precisas faculdades que ainda não possui. Então, o que a gente havia dito antes? O homem, nós, né, um dia alcançaremos a condição de podermos conhecer o princípio das coisas, conhecer a essência de Deus, como é que se dá a criação dos mundos, como é que nós somos criados. Mas nós ainda não temos essa condição criada em nós. E pelo que eu já até falei anteriormente, né, ficaríamos meio que paralisados ou descrentes diante de tudo aquilo que víssemos sem compreender, né? A ciência, como eu já também afirmei, ela faz um grande papel a nós na busca do conhecimento. De vez em quando ela tem equívocos, volta atrás, né? Corrige-se, mas ela é de grande importância para que nós, nesse aspecto, né, do conhecimento, possamos avançar. Né? Se nós olharmos há 20, 25 anos atrás, né, quem tem menos idade, não. Mas quem já tem um pouquinho mais de idade, como nós, né, há 25 anos atrás, a tecnologia era uma, meus irmãos. E hoje nós temos um avanço assim, absurdo, né? Nós nos conectamos a pessoas em países remotos para nós, do outro lado do mundo, remotos nesse sentido, do outro lado do mundo, com precisão de segundos. E conseguimos falar. Isso, há 25 anos atrás, era uma situação complexa. Não era tão simples assim. Então, sob o ponto de vista do avanço no conhecimento, a ciência vai fazendo esse papel, ainda com os equívocos naturais devido à nossa condição. Às vezes, observa-se e tiram-se conclusões erradas. E quantas vezes de conclusões erradas se tiraram soluções, né? A medicina, dentro da medicina, do campo da medicina, você tem diversos exemplos, né, de pesquisas que em algum momento deram errado e aquele erro descobriu-se uma vacina, descobriu-se um medicamento. É só a gente estudar um pouquinho da história da ciência, né, da ciência médica, que lá nós vamos encontrar alguns fatos assim, né? E temos que lembrar também, meus irmãos, da depuração moral. Não adianta só a gente conhecer demais e a nossa moral, né, continuar indiferente ao outro. Nós hoje, já que eu falei do campo da medicina, nós temos exames avançadíssimos, mas é só para quem pode pagar. Nós ainda temos homens passando frio nessa época, morando nas ruas, dependendo da caridade, e graças a Deus existem irmãos abnegados que vão na linha de frente entregar uma quentinha, uma roupa. O nosso país, a fome aumentou. E aí o que acontece? Nós ainda estamos um pouco indiferentes a isso. Ah, não, mas eu ajudo, eu dou dinheiro, eu dou... mas nós precisamos fazer um pouquinho mais para que esse auxílio passe a ser uma política, né? Uma política de auxílio
que os estados, não só o brasileiro, né, acolha e não permita que um homem tenha que catar no lixo aquilo que ele precisa para se alimentar. Então, existe essa necessidade que nós avancemos moralmente. Assim como Cristo veio, né, e deixou exemplos de amor, nós precisamos nos inspirar nele profundamente para avançarmos nesse campo. Aí nós temos a questão 19. Na questão 19, Kardec formula ela da seguinte maneira: não pode o homem, pelas investigações científicas, penetrar alguns dos segredos da natureza? Essa também a gente já adiantou um pouco, né? Então diz assim a resposta dos espíritos: a ciência lhe foi dada para o seu adiantamento em todas as coisas. Ele, porém, não pode ultrapassar os limites que Deus estabeleceu. Então, quanto mais o homem, né, consegue penetrar nesses mistérios, tanto maior a admiração, né, que ele deve, né, ter, né, pela sabedoria do Criador, né? E se Deus deixa alguns limites, é porque são necessários. Deus não odeia ninguém. Deus nos ama profundamente. E Ele não nos quer paralisados, né, diante da sua própria criação, diante das questões que fazem parte da natureza. O que Deus estabeleceu como limite foi a nossa própria inteligência e condição consciencial. Quanto mais começarmos a nos despojar dos vícios, da vaidade, do orgulho, da cupidez, quanto mais nós nos empenharmos em buscar o conhecimento, lembra que eu falei lá na questão número 1, dos conhecimentos básicos, nos apropriarmos dele de forma fixa, né? É como a gente diz assim para o aluno na escola: você tem que estudar para aprender e não para passar. Muitos de nós ainda estamos na fase do nos apropriar do conhecimento apenas para passar e não para realmente aprender. E aí, naturalmente, os empecilhos, né, do conhecimento mais amplo vão aparecer, vão surgir. É preciso que nós façamos esse esforço. Abandonemos os vícios morais e nos dediquemos, né, à prática do bem e ao conhecimento de tudo aquilo que nos cerca. E esse conhecimento não é o conhecimento escolar, não, meus irmãos. É a vivência, é a observação, né? Um outro ponto interessante é que a ciência é uma ferramenta do homem e não o final para o qual o homem deve estar fixado. Ela é uma linguagem humana que foi criada por nós, né, para que ela traduza aquilo que nos cerca, a natureza, traduza para nós numa linguagem mais simples. Quanto mais é permitido, né, a nós penetrar nesses mistérios, maior vai ser a nossa admiração, maior vai ser a nossa alegria. Mas isso só será possível se nós nos despojarmos daqueles itenzinhos que nos atrapalham, que são o orgulho. Vejam um exemplo simples. Há homens de ciência que descobrem coisas maravilhosas, mas não compartilham. Não gostam de dividir. Então, meus irmãos, indo para a nossa pergunta número 20, né? Kardec pergunta o seguinte: é dado ao homem receber, sem ser por meio das investigações da ciência, comunicações de ordem mais elevada acerca do que lhe escapa ao testemunho dos sentidos? Então Kardec está perguntando se Deus, de alguma forma, através dos espíritos superiores, pode nos revelar
determinadas situações, né, determinados contextos da criação, sem passar, né, pelas investigações científicas. E os espíritos respondem assim: sim, se o julgar conveniente, Deus pode revelar o que a ciência não é dado a apreender. Então, a resposta ali é bem conclusiva, né? Sim, Deus pode trazer até nós, se julgar necessário, né, o conhecimento de algo que a ciência ainda não esteja nem perto de desenvolver, né? Por essas comunicações é que o homem adquire, dentro de certos limites, né, o conhecimento, muitas das vezes, como nós vemos dentro da doutrina espírita, né, do seu passado e do futuro, podendo até antever determinadas, digamos assim, objetos que hoje não fazem sentido, mas que no futuro farão parte do seu dia a dia, né? Então, é possível sim, mas Deus é quem determina, e não nós homens, através dos nossos pedidos egoístas, né, em querer o conhecimento de tudo de uma vez. A ciência faz um grande serviço, eu volto a afirmar. Ela traduz para nós, né, aquilo que a natureza apresenta. Ela traduz em números, em conhecimento, os mais diversos matizes da ciência. Eu não estou falando só das ciências física, química, biologia, não. Falo dos diversos matizes das ciências, tá? Das ciências humanas, que trazem para nós, fazem um estudo do comportamento, né? E mostram e apontam para nós o porquê um pouco dos nossos comportamentos hoje. Ela faz um grande serviço, mas em algumas circunstâncias existem revelações que Deus permite. Vejamos o Espiritismo, né? Embora Jesus tivesse dado a pista, né? Mas no momento certo Deus permitiu que os espíritos viessem, que já existiam, né, obviamente, mas que eles viessem se revelar de forma clara para nós, dizendo assim: nós somos as almas daqueles que já viveram sobre a Terra. Nós não somos uma categoria à parte. Nós somos, digamos assim, brincando, você amanhã, depois do desencarne, né, depois que o corpo de carne perece, nós somos isso. Então, assim, concluindo os nossos pensamentos de hoje, né, é claro que na atual condição que nós estamos, não nos é dado ainda o conhecimento amplo das coisas, amplo do universo, de Deus. Nossa relação com Deus, né, ainda é de fé. Ainda não é uma certeza plena, fortalecida, né, e convicta. Nós ainda precisamos avançar muito no campo moral, nos despojando dos comportamentos materialistas, do egoísmo, do orgulho, da cupidez. Nós precisamos avançar muito no campo intelecto-moral, no campo intelectual, buscando apreender aqueles conhecimentos básicos necessários para que a gente, tendo isso fortalecido dentro de nós, possamos passar pelo portal, né, vamos, digamos assim, figurativamente, passar pelo portal do conhecimento mais amplo. A moral e a inteligência, meus irmãos, são duas forças que só vão se equilibrar com o tempo. Ora nós avançamos em conhecimento, ora nós avançamos moralmente.
mas é necessário que aos poucos nós possamos ir equilibrando essas duas forças, como eu disse, para que nós possamos avançar, nós possamos caminhar, nos aproximar mais de Deus, tendo a certeza plena, né, de que Ele está aqui conosco, por exemplo, nesse momento que nós estamos conversando, intermediando a nossa palavra, intermediando os nossos pensamentos. Mas isso, cada um tem o seu tempo. Que nós possamos refletir nessas palavras de hoje, não tenhamos pressa, mas também não fiquemos acomodados, porque precisamos caminhar, precisamos vencer a nós próprios, a nossa preguiça, o nosso eu enfermiço, e assim, de forma natural, conhecer. Às vezes, né, nós lemos os livros de André Luiz e ele conta fatos que nós ficamos maravilhados do plano espiritual. Então, gente, se isso é uma coisa natural e que muitas delas nós já até convivemos enquanto desencarnados, e nós temos dificuldade, às vezes, de concebê-las junto a nós, dado ao nosso atraso aqui na matéria, imagina conhecer as coisas de Deus de forma ampla. Mas que nós fiquemos com as reflexões e pensemos o que nos falta ainda a conhecer e o que nos motiva. Aquilo que eu perguntei lá no início. O que nos motiva? Por que nós queremos ter esse conhecimento? O que isso vai acrescentar para nós em nosso processo de caminhada evolutiva? Fiquem com Deus, que a paz do Cristo continue habitando o coração de cada um. Boa noite, meus irmãos. Aproveitando essas energias amorosas após esse estudo, que possamos elevar os nossos pensamentos em agradecimento a tudo que recebemos na noite de hoje. Deus, Pai de infinita bondade, Jesus, guia e modelo para nós da humanidade, queridos amigos espirituais da Casa de Isaac Lima, responsável por este trabalho, nós agradecemos pelo amparo que recebemos, agradecemos por tudo que hoje aprendemos nesse estudo. Ajuda-nos a colocá-los em prática, em vivência em nossas vidas, e assim para caminharmos mais seguro. Que tu possas também, Jesus, amparar todos os encarnados e desencarnados que neste momento passam por provações, por expiações, por momentos de sofrimento, de dor e de reflexão, Senhor. Ampara todos, fortalece-nos para que continuemos a nossa caminhada evolutiva. Que a tua luz, Mestre Jesus, neste momento envolva todo o nosso planeta, trazendo o equilíbrio, o bem-estar, o apacentamento, a coragem e a perseverança a cada um de nós, caminhantes neste mundo de expiações e provas. Gratidão, queridos amigos, por todo o amparo que temos recebido. Gratidão à Casa de Isaac Lima e a todos os seus trabalhadores do plano material e espiritual. Que possamos continuar a nossa caminhada fortalecidos na fé, na esperança e no amor. Obrigada, Senhor, que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. E assim terminamos a nosso trabalho da noite de hoje. Que assim seja. Prezadas irmãs, prezados irmãos, ao final desta reunião, nós agradecemos a todos os que nos ouviram, agradecemos a todos os companheiros e companheiras que colaboraram para que essa reunião fosse feita. Agradecemos esta bendita oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus, em nome de Deus nosso Pai.
possamos nos reencontrar na próxima semana com alegria em nossos corações. Uma boa noite e um grande abraço. Senhor das Estrelas, de Gladstone e Tim. Coração de luz, estrela ao peito, corpo transfigurado em constelação, pés singelos, joelhos ao chão, no lava-pés aos pescadores de ilusão. O que divisam esses olhos límpidos que revelam céus na terra e anjos nas feras? O que plasmaram essas mãos perfeitas que elevam os caídos e curam feridas? Fonte de anjo, aldeia virtude, captando as divinas revelações. Voz sublime, harmonia, ensinando o inovidável às multidões. De ti emanam místicas virtudes. Quando tua boca se abre, Senhor das Estrelas, de ti emanam místicas virtudes. Quando tua boca se abre, Senhor das Estrelas, o que fizemos, o que fizemos, trespassamos o coração, perfuramos os pés e as mãos, surramos os olhos, espinhamos a fronte altiva e quisemos calar a voz do Senhor das Estrelas. Força do perdão, missão derradeira, coroando um evangelho de morte em luz. Questão de tempo,